Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Sandro. Estamos continuando nossa revisão sobre ângulos. Lembram que na videoaula passada eu mostrei como usamos o transferidor para medir e construir um ângulo? E também as primeiras classificações dos ângulos. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês mais algumas classificações e alguns exemplos. Então, bora contigo! Então, pessoal, a gente vai ver agora 3 classificações importantes quando a gente relaciona 2 ângulos entre si. A primeira delas é a que a gente chama de ângulos complementares. 2 ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Por exemplo, se a gente construir os ângulos de 20 graus e 70 graus, esses ângulos são complementares porque a soma deles dá 90 graus. 20 graus dá 90 graus. Agora, pessoal, 2 ângulos são chamados de suplementares quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus. Veja, por exemplo, os ângulos de 45 graus e 135 graus. Esses ângulos são suplementares porque se a gente somar, o resultado vai ser 180 graus. E a última classificação que eu quero mostrar para vocês é a de ângulos replementares. 2 ângulos são replementares quando a soma de suas medidas for igual a 360 graus. Como, por exemplo, os ângulos de 120 graus e 240 graus. Esses ângulos são replementares porque a soma dá exatamente 360 graus. Muito bem, pessoal. Agora, para botar em prática isso que a gente aprendeu, eu vou resolver 2 exemplos aqui rapidinho para vocês perceberem como é que se usa essa teoria. O primeiro exemplo é: 2 ângulos complementares são representados pelas expressões matemáticas 3x mais 24 e 4x menos 18. Determine o valor de x. Bom, primeiramente, como são 2 ângulos complementares, você nem precisa fazer o desenho. A gente já sabe que ângulos complementares são ângulos que somados formam 90 graus. Então, se os ângulos são representados por essas expressões matemáticas, então o que a gente vai fazer é somar essas 2 expressões. 3x mais 24 representa o primeiro ângulo, mais 4x menos 18. Essas 2 expressões que representam os 2 ângulos complementares somados têm que ser igual a 90 graus. E dessa forma a gente monta a equação que resolve o problema. Vamos relembrar? Primeiro vamos reduzir essa expressão. Soma termos semelhantes. 3x dá para somar com 4x. 3x mais 4x dá 7x. E 24 dá para subtrair com 18. Então, 24 menos 18 dá mais 6. E isso tudo ainda continua sendo igual a 90 graus. Agora, para resolver a equação, lembra, o que tem x fica no primeiro lado e o que não tem x vai para o segundo lado. Então, 6 vai para o outro lado. Como ele está somando, ele vai ao contrário, subtraindo. Fica 7x igual a 90 menos 6. Passando a limpo, 7x é igual a 84. E para terminar, esse 7 que está multiplicando o x vai para o outro lado dividindo. X é igual a 84 dividido por 7. Logo, x é igual a 12 graus.
Muito legal, né, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte, vamos resolver só mais um exemplo para encerrar essa aula, bem simples também, para usar o conceito de suplementar, olha só. Nesse exemplo, a gente tem uma figura e queremos determinar o valor do x. Mas, professor, não tem nenhuma medida de nenhum dos ângulos, como é que eu vou saber? É verdade, não está dito nada no problema, mas aqui tem uma dica muito importante, olha só. Esses dois ângulos estão encostados um no outro, eles têm um lado em comum. Eu não cheguei a falar, mas esses ângulos são chamados também de ângulos adjacentes, certo? Seguinte, eles estão encostados um no outro e a gente vê e percebe facilmente que eles formam juntos uma meia volta, ó. Ou seja, eles são suplementares. E como vocês já sabem, né, vocês lembram, acabamos de falar, ângulos suplementares são ângulos que somados formam 180 graus. Então esse exercício vai ser resolvido praticamente como o anterior. O que a gente vai fazer aqui é montar uma equação onde a gente envolve as expressões matemáticas que representam esses dois ângulos. Ó, a primeira expressão que representa o primeiro ângulo é 3x menos 30. Bom, esse é o primeiro ângulo. O primeiro ângulo somado com o segundo ângulo, que é representado por x mais 10, essa soma, como eles são suplementares, deve ser igual a 180 graus. E assim a gente monta a equação que resolve mais esse probleminha. Então vamos lá novamente, ó, vocês já estão craque. Primeiro a gente reduz os termos semelhantes, ó, 3x mais x dá 4x, e menos 30 mais 10, ó, você deve 30, vai pagar 10, vai ficar faltando 20 ou menos 20. Isso continua sendo igual a 180 graus. Não vou botar a bolinha do grau, não. Vamos botar no final. 4x menos 20 igual a 180. Para resolver essa equação, vamos passar esse menos 20 para o outro lado da equação. Ele está subtraindo, vai para o outro lado, somando. 4x é igual a 180 mais 20. Ok, pessoal? E agora, ó, passando a limpo, 4x é igual a igual a 200, 180 mais 20. E para terminar, x é igual a 20, ou melhor, 200 dividido por 4. Logo, x é igual a 50 graus. Por enquanto é só, pessoal. Beijos no tio e até a próxima.